Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí, gente, na tela de vocês? Eu estou aqui. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu sou o professor Irã, vou dar continuidade aí à nossa disciplina de Química 2, né? Vocês viram a primeira parte aí com o Emanuel, né? E aí a gente vai dar continuidade aos conteúdos, então a gente está retornando a nossa disciplina agora, tá? Eu não vou... Pessoal, hoje eu não vou... Fala aí, Moacir. A gente vai usar algum livro de referência? Vocês vão usar basicamente o livro do Feltre. Eu não sei se o Manuel chegou a compartilhar com vocês. Ele chegou a passar para vocês o livro do Feltre, volume 2. Não, acho que Se não. ele, se ele não tiver compartilhado, eu posso colocar eu vou colocar lá no Classroom, que tem no Classroom não, no Google Drive referente à nossa turma, que fica lá no Classroom. Vou colocar lá e divulgar para vocês depois, tá? Certo. O Feltre. Pessoal, eu não vou conseguir ligar minha câmera hoje aqui, porque eu estou sem energia, né? E eu estou utilizando os dados móveis aqui, tá escuro no quarto que eu estou, então não faz muito nem sentido eu ligar essa câmera aqui. Mas as próximas aulas eu vou ligar para tentar interagir um pouco mais com vocês. Então hoje vai ser aqui na base dos dados móveis mesmo, porque está chovendo bastante aqui onde eu moro, e aí na hora que chove falta energia. E aí, para terminar de completar, como eu estou usando os dados móveis, estou usando o celular como roteador, né? Uma ancoragem, Wi-Fi e tal. E aí meu celular está com 14%, então vou ter que agilizar aqui para a gente não poder ficar sem internet. Então vamos lá. Então, deixa só o carro da fruta passar, gente, porque na hora da aula acontece vários fenômenos. Deixa só o carro da fruta passar ali que eu continuo aqui. Eu acho que essa chuva aí é fora do Brasil, né, professor? Fora do Brasil? Não, diga assim, eu brincando, porque aqui mesmo na região tá um sol quente danado aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a tela do meu computador aqui, ó, 26 graus aqui, a marquinha de chuva, ó, estão vendo? Nossa. A A- temperatura, ó, Aqui 26 não chove graus. o quê? Uns 2, 3 meses que não chove aqui. Mas aqui, ó, e eu tô perto, ó, tô em Teresina, no Piauí, dá 500 quilômetros, né? Nem tão longe. Ah, então assim tá explicado. Eu falei assim, né? De uma forma, né? Entendi, Que entendi, eu quis dizer, então, não, só posso ser fora do Brasil, porque aqui mesmo na entendi. região. Tá certo. Pessoal, então vamos lá. Atualmente, nós vamos estudar aqui, gente, uma parte do conteúdo uma parte da química chamada de cinética química. O que é cinética química? A gente vai ver já o conceito, mas a cinética química, ela vai estudar basicamente a velocidade na qual as reações químicas acontecem, tá? Vocês estudaram lá com o Emanuel a parte de termoquímica, né? Que foi o último conteúdo que vocês viram. Então, essa parte de termoquímica, vocês viram basicamente as energias que estão envolvidas nas reações químicas, né? Seja as energias para provocar uma reação química, para ela ocorrer, ou seja, a energia para uma reação química que uma reação química libera. Então, tem essas duas vertentes. Então, a gente estava preocupado em estudar energia lá na termoquímica. Agora, quando a gente vem para a cinética, a gente já não está preocupado em estudar energia, a gente está preocupado em estudar a velocidade. Então, por que essas duas coisas são importantes, professor? Essas duas coisas são importantes para eu poder caracterizar um processo químico. Né? Então, eu, como um químico, e vocês, como um estudante de química, vocês estão interessados em estudar os processos químicos. Tá? Então, para eu poder caracterizar esses processos químicos, eu preciso saber a energia que está envolvida nesse processo químico e a velocidade na qual esse processo químico ocorre. Tá? E aí, daqui a pouco, vocês vão entender por que a velocidade é uma coisa do meu interesse, né? Porque é uma coisa que eu tenho interesse em estudar, tá? Deixa só eu ver aqui. Infelizmente, gente, daqui a pouco eu vou ficar olhando o chat daqui a pouco, viu, gente? Porque, tipo, no computador aqui é meio estranho com o slide maximizado. E, às vezes eu vou olhar o chat, mas eu prefiro que se vocês forem participar, vocês podem abrir o microfone e falar, gente. Eu acho mais fácil. Porque senão eu vou ter que tirar toda hora do slide para dar uma olhada, como eu não estou com o celular hoje aqui. Então, se vocês quiserem falar, pode me interromper na hora, para tirar dúvida ou para fazer algum comentário, com o microfone mesmo que fica mais fácil, tá? Certo.
Então, do ponto de vista das reações químicas, nós estamos sempre interessados em saber como prever se uma reação química vai ocorrer de fato. Então, quem estuda essa questão da previsão de se uma reação química vai acontecer de fato é a termodinâmica, a termoquímica, tá? Que é um conteúdo que vocês já estudaram. E aí, a cinética química, ela entra nessa segunda parte aqui, ó. Porque uma vez iniciada, tem esse problema aqui. Uma vez iniciada, né? Uma vez iniciada uma reação, a gente está preocupado em saber com que velocidade essa reação irá se prosseguir, né? Então, é um fato importante. Deixa só eu colocar aqui no celular para não poder ficar interrompendo a aula. Senão a gente vai ter problemas. Espera aí, gente, só um minuto. Tá, beleza. Tá? Então, a cinética química, ela vai trabalhar com isso, gente, com a velocidade na qual uma reação química irá se processar, tá? Aí eu vou perguntar para vocês já estudaram a parte de cinética lá na física? Alguém lembra? Alguém já estudou isso? Cinética? Não, ainda não. Mas vocês já estudaram velocidade média na física? Já. Tá, então vocês devem ter estudado lá com o nome de cinemática, digamos assim, não é isso? Ou vocês não lembram esse nome? Acho que foi, não lembro direito. Então vamos lá. Conceitualmente, né? A cinética química, então já tem a primeira pergunta aqui no slide. Alguém pode perguntar para vocês, ou para vocês se situarem aqui no nosso objetivo de estudo. Tipo assim, ó, o que a cinética química de fato estuda, né? Aqui na parte da química. A cinética química estuda o seguinte: conceitualmente, a cinética ela é uma área da química, né? Que ela vai estudar as velocidades com que as reações químicas ocorrem. Quando eu falo que ela vai estudar a velocidade, eu estou falando assim de uma maneira meio resumida. Porque, por exemplo, ela vai estudar tudo que está envolvido na relação de velocidade. Então, por exemplo, quais fatores que vão influenciar a velocidade, né? Então, tudo que engloba a velocidade vai ser estudado dentro da cinética química, não apenas a velocidade. Então, a gente vai aprender a ver quais são os fatores que influenciam a velocidade das reações, vamos aprender a calcular as velocidades das reações, tá? Então, a gente vai tentar dar uma abordagem bem ampla para essa questão de velocidade, tá? A cinética química, né, a cinética em si, né, que é um conteúdo basicamente lá da física, a cinética lá na física, ela estuda basicamente o movimento e a mudança, né, do estado de um corpo, por exemplo. Então, a cinética está associada com movimento e também com mudança, né? Já que na química, a cinética ela está associada com a velocidade de uma reação, que também, de certa forma, está relacionada com uma mudança, né? Uma mudança dos reagentes, né, para os produtos, né? Uma reação química que é caracterizada em reagentes formando produtos. Então, você tem uma transformação, né, de substâncias que estão nos reagentes para os produtos. Então, você tem uma mudança, né, da constituição da matéria, digamos assim. Então, a velocidade, então a cinética química que ela está associada diretamente com essa questão da velocidade de uma reação, tá? Licença, professor, qual o Pode livro falar. que o senhor falou que vai usar? É o Feltri, volume 2. Beleza? Eu vou postar lá para vocês na parte, daí eu aviso também, tá? O nome dele é Feltri. Tranquilo? Certo. Então vamos lá. Na natureza, é possível observar que a gente tem uma ampla gama de variações de velocidade dos processos. Então, eu tenho desde processos muito lentos até processos que ocorrem em fração de segundos, processos bastante instantâneos, né? Então, aqui nessa figura na tela de vocês aí, está aparecendo três processos, né? Três processos químicos que ocorrem sob três magnitudes de velocidade. Então, na esquerda, vocês têm as latinhas enferrujadas, né? Então, a ferrugem, ela leva anos para poder ocorrer, para poder corroer um determinado objeto de ferro, né? Ferrugem é um processo lento para caramba, né? Aqui no meio, a gente tem a queima de uma vela,
que ela demora mais ou menos algumas horas, então você tem a combustão da parafina, né? Então você tem uma queima aqui, que demora algumas horas, então você já percebe que a gente já tem escala diferente. O ferrugem leva anos para ocorrer o objeto, a queima de uma vela já está na escala das horas, né? E aqui na direita a gente tem a explosão da dinamite. E essa explosão da dinamite, ela ocorre numa fração de segundos. Então vocês percebem que a cinética desses processos aqui, eles ocorrem sobre diferentes magnitudes de tempo, né? Então na química tem processos muito lentos e tem processos bastante rápidos, bastante instantâneos, tá? Então, é interessante a gente ver essa grande variação de velocidades, né, gente, que ocorre dentro dos processos químicos. Do ponto de vista prático, alguém, inclusive, pode perguntar assim, professor, mas por que que eu estou estudando essa questão aí de cinética química? Qual o conhecimento do ponto de vista prático que vai me fornecer eu estudar essa questão, ou por que que os químicos, os cientistas estudam isso? Eu coloquei aqui no slide 3 aspectos fundamentais que ajudam a gente a entender por que que o conhecimento das velocidades de reação são úteis, tá? Para nossa sociedade, digamos assim, tá? Então, coloquei 3 aspectos. Primeira coisa, o primeiro aspecto aqui é na concepção de medicamentos. Então, o cara que trabalha digamos assim, na invenção de medicamentos ou na criação de novos medicamentos, ele está muito interessado em estudar a velocidade, tá? Na qual esse medicamento vai se processar no metabolismo. Então, existe, inclusive, por exemplo, o cara que trabalha com desenvolvimento de medicamentos, ele é um cara formado em farmácia, né? Que é um curso muito parecido com o curso de química, né? Só que a única diferença é que ele vai estar interessado, no ponto de vista prático, no desenvolvimento de medicamentos, tá? E aí, dentro da farmácia, existe uma área chamada de farmacocinética, que é o estudo na qual a velocidade, ele vai estudar a velocidade na qual o medicamento vai entrar no metabolismo, ou vai ser metabolizado pelo organismo, tá? Então, é de grande interesse para essa pessoa que trabalha com farmácia, ou para a pessoa que trabalha na concepção de medicamentos, ele entender a cinética química envolvida ali para um determinado medicamento, tá? Por que que isso é importante? Porque a velocidade na qual o mecanismo de ação desse medicamento vai estar agindo ali no meu metabolismo vai ser uma informação muito importante, principalmente para mim saber aquela ideia da dosagem, né? Por exemplo, eu tenho que tomar um comprimido de 8 em 8 horas. Já tem outro comprimido que eu tenho que tomar de 6 em 6 horas. Por que que tem essa variação? Porque a decomposição desse meu medicamento no meu organismo, ele vai obedecer uma velocidade, uma cinética. Então, é por isso que vai ter medicamentos que vão ter uma cinética mais rápida, uma velocidade mais rápida de ação, e vai ter outros medicamentos com velocidade mais lenta. Então, é por isso que existem remédios que tem que ser de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, por conta disso, tá? Porque tem medicamentos que têm um mecanismo de ação muito mais rápido, consequentemente, eu vou ter que tomar no intervalo de tempo menor, para poder ter aquela ação desse medicamento, a ação desse medicamento ela ter de fato é, uma passou do medicamento de fato agir no meu organismo, né? Então, se o medicamento ele tem uma velocidade mais rápida, né, de decomposição no meu metabolismo, então, consequentemente, eu vou ter que tomar ele no intervalo de tempo de tempo menor, digamos assim. Outra ação importante também é na questão de controle da poluição ambiental, tá? Por exemplo, o cara que trabalha com meio ambiente, química ambiental, ele está muito interessado em saber qual o intervalo de tempo que um determinado poluente consegue permanecer na atmosfera ou no ar, né? Então ele precisa entender a cinética química desse poluente, né? Para saber o agravamento ou não desse poluente nas condições ambientais. Então, no controle da poluição, é muito importante você ter conhecimento da velocidade na qual esse poluente vai permanecer em suspensão no ar, por exemplo, tá? Outra questão importante também é no quesito do processamento de alimentos, né? Então, por exemplo, os alimentos, quando um cara que trabalha com engenharia de alimentos, né? O cara que está produzindo lá os alimentos, confeccionando, digamos assim, ele precisa entender também muito de cinética química, principalmente para a questão lá de propor a velocidade, propor as datas de validade, né, dos alimentos, né, com a questão de conservação,
tá? Então, as pessoas que trabalham nessa área de alimentos, eles também estão interessados muito na questão de velocidade média de uma reação química para propor, inclusive, a própria data de validade. E nós também ali no nosso dia a dia, muitas vezes a gente coloca os alimentos na geladeira muito para... A gente coloca os alimentos na geladeira por quê? Porque a geladeira, de certa forma, ela ajuda a conservar os alimentos. Por quê? Porque ela está trabalhando com uma temperatura menor, né? E essa temperatura menor, ela vai ajudar a diminuir as velocidades das reações. Só que isso é uma coisa que a gente vai estudar lá na frente, tá? Que aí vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando, tá? Pessoal, eu queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo entender ou eu estou falando muito rápido? Entendendo? Dá pra entender, sim. Beleza, então. Tá, beleza. Então agora nós vamos entender o que é essa tal de velocidade média das reações químicas, que eu já estou falando de velocidade de reação, esse tipo de coisa. Então a gente vai entender isso aqui agora, tá? Primeira coisa, a velocidade média, nós já estudamos isso aqui lá na física, tá? Então vocês já estudaram física, então vocês já estudaram isso na parte de mecânica, digamos assim, tá? Então, a velocidade média de um corpo, de um móvel, de um carro, por exemplo, ela é igual ao deslocamento que esse automóvel percorre, dividido pela unidade de tempo, né? Então, se eu tenho esse carrinho aqui, ó, vermelho, né? Ele está aqui na condição inicial, no tempo igual a zero, e ele percorreu 160 km, né? 160 quilômetros, no intervalo de 2 horas. Qual vai ser a velocidade média? Basta eu dividir 160 por 2, né? Que vai dar 80, né? Então, a velocidade média aqui vai ser 80 quilômetros por hora. Por quê, professor? Porque eu dividi o deslocamento que ele percorreu, 160 km, pela unidade de tempo, que foram em 2 horas. Então, a velocidade média eu já tenho. É só dividir distância pelo tempo. Então, a velocidade média desse automóvel aqui, especificamente, seria 80 km por hora, a velocidade média, tá? Então, isso aqui do ponto de vista da física, tá? Do ponto de vista da física. Alguém vai perguntar, professor, e na química, como é que eu vou medir a velocidade média de uma reação? Na química, o conceito é semelhante. Então, o que a gente vai medir? A gente vai medir a quantidade de um determinado reagente que desaparece ou a quantidade de um produto que se forma por unidade de tempo. Então, geralmente, gente, ó, uma reação química, ela é caracterizada assim, ó. Ela tem um reagente R e à medida que essa reação ocorrer, esse reagente vai dar origem a um produto P, tá? Então, reação química é isso. Tem os reagentes no início, pode ser só uma molécula, pode ser duas, pode ser três, né? Então, elas irão reagir, aqui do meu lado esquerdo, os reagentes, e à medida que eles forem se combinando quimicamente, eles vão formar os produtos, tá? Então, tem os materiais de partida, que são os reagentes, e tem os produtos finais, que são os meus produtos, tá? Então, a cinética química, a velocidade da reação, o que vai ser a velocidade? Vai ser a medida da quantidade de reagente que vai estar desaparecendo ou da quantidade de produto que vai se formar por unidade de tempo. Ou seja, vai estar fazendo uma medida dessa mudança. Porque se tem um reagente se formando em produto, então vou ter duas características diferentes aqui, ó. À medida que o tempo for passando, se eu tenho reagentes transformando-se em produtos, quer dizer o quê? Quer dizer que os meus reagentes vão estar diminuindo. E os meus produtos vão estar o quê? Vão estar aumentando à medida que o tempo for passando. Tá? Por quê? Porque eu tenho transformação de reagente em produto. Então, com o tempo, à medida que o tempo for passando, eu vou ter que os meus reagentes vão estar diminuindo e os meus produtos vão estar aumentando. Tá? Então, isso aí a gente vai ver daqui a pouco no gráfico também. Tá? Então, essa ideia inicial aqui foi só para a gente ver como que a física e a química trabalham esse conceito de velocidade média. Tá? Pessoal, conseguiram entender essa parte? Sim, sim. 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 Beleza, então. Ó. Então, continuando aqui nossos estudos de cinética química, a gente vai ver aqui a questão da velocidade média das reações para uma reação específica. Então, aqui, ó, eu não vou
ficar trabalhando mais com uma reação genérica, né? Tipo, produto formando reagente. Eu vou trabalhar com reação química de fato. Então, a reação química que a gente vai trabalhar aqui, vai estudar, vai tentar entender, é a reação química que ocorre entre o N2, que é o nitrogênio, mais o H2, que é o nitrogênio, que é o hidrogênio, né? Nitrogênio e hidrogênio, formando NH3, que é a amônia. Tá? Então, essa reação aqui é a reação de síntese da amônia. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho os meus reagentes do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho os meus produtos, ou o meu produto, que no caso é só um, que é o NH3. Tá? Então, à medida, gente, que o tempo for passando, à medida que o tempo for passando, eu tenho o quê? Eu tenho que a quantidade de reagente vai sempre diminuir, que é esse gráfico aqui, ó, em azulzinho claro, ó. Percebe, ó, que os reagentes aqui, ó, ele está diminuindo o valor. Então, eu tenho aqui as quantidades de reagentes em função do tempo. Então, por exemplo, no tempo zero, eu tenho uma quantidade máxima de reagente. Esse pontinho aqui que eu estou marcando em vermelho, ó, no tempo zero. E aí, a quantidade de produto, eu tenho zero, não tenho nada. Alguém saberia me explicar por que eu não tenho nenhum produto aqui no tempo zero? Porque é o ponto de partida. Porque é o ponto de partida. Porque a minha reação ela ainda não começou. Né? Ela não começou. Tempo zero, a reação ainda vai começar, o ponto de partida. Então, nenhum produto foi formado. Por isso que aqui, ó, os produtos aqui estão na escala zero, não tem nada. E aí, à medida que o tempo for passando, o que vai acontecer? Os meus reagentes vão diminuindo e os meus produtos vão começando a aparecer, vão aumentando. Por quê? Porque eu tenho reagentes transformando-se em produto. Então, eu tenho um gráfico meio que inverso. Então, vai ter um decaimento dos reagentes, porque eles estão se consumindo, e vai ter um aumento, um incremento de produtos, porque eu estou aumentando a quantidade de produtos. Então, à medida que o tempo for passando, o reagente vai sempre diminuir e os produtos irão sempre aumentar. Até chegar num ponto que eles não vão mais variar, tá? Que é uma condição que a gente chama de condição de equilíbrio, que as velocidades de consumo vão estar iguais. Então, isso a gente vai estudar nos conteúdos mais para frente, quando chegar em equilíbrio químico. Tá? Mas o mais interessante que vocês precisam saber aqui é o comportamento dos reagentes e dos produtos com o passar do tempo, tá? E aí, anteriormente, lá no conceito de velocidade média que eu acabei de falar para vocês, vocês viram aqui que eu falei de quantidade, eu falei assim, ó, que na química a gente mede a velocidade através da medição de quantidades de reagente que desaparece ou produtos que se formam por unidade de tempo. Alguém pode perguntar, professor, mas que quantidade é essa que o senhor acabou de falar aí? E eu não entendi. A quantidade está aqui, ó. Essa quantidade na química, ela pode ser duas coisas, tá? Ela pode ser o mol, que é a nossa quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria que a gente mede na química através de mol. Ou, mais comumente, dentro da cinética química, essa quantidade pode ser a concentração molar, que a gente chama de molaridade. Vocês viram lá nas soluções com o Manuel, tá? Então, é o seguinte, qual é essa quantidade, professor, que a gente vai estar sempre medindo aqui, sempre estudando, dentro da cinética química? Vai ser a nossa concentração molar, a nossa molaridade, que ela é definida assim, ó, molaridade, né? Tem um Mzinho assim, ó, molaridade é igual ao número de mol, né, do soluto dividido pelo volume da solução. Isso aqui vocês viram lá em soluções, tá? Então, a minha grandeza que eu vou estar sempre medindo aqui, gente, vai ser a minha concentração molar, a minha molaridade. Porque às vezes a pessoa pensa assim, professor, o senhor está trabalhando com as reações químicas aí, então eu vou trabalhar com 1 quilo, vou pegar 1 quilo de nitrogênio com 2 quilos de hidrogênio e formar 5 quilos de NH3? Não, a gente não trabalha com esse negócio de quilo. A gente vai trabalhar com concentração molar, tá? Alguém vai perguntar, mas por que, professor, que eu não vou trabalhar com quilo, eu vou trabalhar com esse negócio de concentração molar? Porque, geralmente, essas substâncias aqui, elas estão sob forma de soluções. Então, quando eu vou formar uma reação química, eu misturo uma solução de N2 com uma solução de H2. Eu faço a mistura, tá? E aí, depois que eles reagem, eles vão formar um NH3. E essas soluções, elas são caracterizadas através da sua concentração, que é a concentração molar. Tá? Então, eu não vou medir 1 quilo de solução. Tá? Eu vou medir a concentração na qual aquela solução foi formada. Tá? Então, é por isso que eu trabalho com concentração molar. Tá? Então, aqui na cinética química, essa quantidade que a gente vai medir, ela vai estar sempre em concentração molar. E aí, daqui a pouco, eu vou falar do tempo também, tá? Porque tem as unidades de tempo. O tempo é o que vocês já conhecem. Pode ser o tempo em horas, pode ser o tempo em segundos,
e pode ser o tempo em dias, dependendo se o processo for muito lento. Então, a gente vai estar trabalhando com a escala temporal que for adequada para o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai trabalhar conceitualmente, de maneira mais clara, essa ideia de velocidade média, tá? Então, a velocidade média de uma reação química, ela é o quociente, ou seja, ela é a divisão, né? Quociente, ela é a divisão da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação pelo intervalo de tempo em que esta variação ocorre. Então, por exemplo, nesse primeiro item aqui que eu estava lendo para vocês, eu tenho uma descrição do conceito de velocidade média, tá? Então já está aí. E aí eu vou trabalhar especificamente com essa reação aqui de formação do NH3, que é a reação que a gente já está trabalhando, tá? Então, ao invés de fazer a leitura da conceito de velocidade média, a gente já vai vir para as fórmulas, quando você vem para a fórmula, fica mais fácil de entender, tá? A formulação matemática, tá? Então, a minha velocidade média em relação ao NH3, ela vai ser medida do seguinte modo, ó. Velocidade média, tá? É igual a variação da molaridade do NH3 em mol por litro, que é a unidade da molaridade, dividido pelo intervalo de tempo. Ou eu ainda posso fazer até melhor. Ao invés de escrever a fórmula desse jeito que tá sendo mostrado na tela de vocês, eu posso escrever através desse quadradinho, desse retângulo que está mostrado aqui embaixo, que eu estou marcando, ó, tá? Então, eu vou apenas resumir a velocidade média através de uma fórmula matemática. Então, aqui, eu estou expondo para vocês o conceito de velocidade média de 3 maneiras diferentes. O conceito mesmo, escrito, uma fórmula geral e aqui a fórmula matemática mais simplificada. Então, ó, velocidade média, estou simplificando, ó, chamando de VM, velocidade média, é igual ao delta. O delta quer dizer o quê? O delta quer dizer variação, indica diferença, tá? Então, velocidade média é igual ao delta. Aí tem entre colchetes NH3. Esse entre colchetes quer dizer o quê? Quer dizer que é uma concentração molar. Então, toda vez que vocês verem isso aqui, ó, na química, ó, entre colchetes, quer dizer que é uma concentração molar. Concentração molar de quem, professor? Do NH3. Tá? Então, o delta vai me indicar variação, né? Delta vai me indicar variação. Entre colchetes, variação de quê? Da concentração molar de NH3, dividido pelo ΔT. Quem que é o ΔT? O delta é o quê? Variação. E T é quem? É tempo. Então, em resumo, a minha velocidade média vai ser o quê? Vai ser uma variação de molaridade dividido por uma variação de tempo. Então, aqui embaixo, ó, do lado direito, já está indicando as explicações de tudo. Ó. O delta indica diferença, né, que eu acabei de falar para vocês, indica variação, diferença entre a molaridade final e a molaridade inicial do NH3 no intervalo de tempo ΔT. Então, a velocidade média, né, de uma determinada reação química, ela é sempre essa divisão entre a variação da concentração molar de uma substância dividido pela variação do tempo, tá? Então, é muito similar, gente, com a velocidade média lá da física, ó. Velocidade média lá da física é assim, ó, velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. Acho que vocês vão lembrar. Né? O ΔS é quem? Variação de espaço. E o ΔT, variação de tempo. Então, aqui na química é o mesmo modo. A única diferença é que o meu ΔS aqui vai ser delta concentração de alguma coisa, concentração da substância que eu estou estudando. E o ΔT é a mesma coisa, a velocidade é a variação do tempo. Né? Então, o conceito lá da física é muito similar ao conceito aqui da química. Pessoal, alguma dúvida? Está conseguindo entender, gente? Todo mundo? Sim. Enquanto tá de boa. Beleza, então. Então, essa velocidade, né, que muitas vezes é chamada de rapidez das reações, né, às vezes alguns livros trazem velocidade média, outros livros trazem rapidez de reação. Ela é isso, ela é a variação da quantidade de uma substância dividida por um intervalo de tempo, tá? Outra coisa importante, ó, que eu já tinha até comentado com vocês, ó, numa reação química, ela envolve duas coisas, ela envolve reagente e envolve produto, como eu acabei de falar para vocês, ó, numa reação química envolve reagente e envolve produto. E aí, lembrando de novo, ó, os reagentes, eles são o quê? Durante a reação química, eles são
consumidos. Então, sua quantidade vai o quê? Diminuir. Já os produtos na reação química, eles são o quê? São formados. Então, à medida que o tempo passa, os produtos vão o quê? Vão aumentando. Então, à medida que o meu tempo passa, eu vou ter essas duas características para produto e para reagente. À medida que o tempo passa, os reagentes serão consumidos e os produtos serão formados. Então, é importante que vocês tenham em mente que uma reação química ela segue sempre esse esqueminha aqui, tá? Em relação à produção de produtos e em relação ao consumo de reagentes. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então, agora, eu vou mostrar para vocês como que faz um cálculo, tá? Da questão de velocidade média. Então, já expliquei o conceito, beleza? Agora eu vou partir para os cálculos mesmo para a gente poder entender como que calcula esse negócio, tá? De velocidade média. Então, aqui, gente, ó, eu tenho a mesma reação, que já estou trabalhando com ela, ó, o N2 mais o H2 formando NH3, tá? Esses numerozinhos aqui na frente, grandes, aqui são os coeficientes estequiométricos. Eles são números para ajustar o balanceamento da equação, tá? Então, depois a gente pode até conversar sobre isso, tá? Então, aqui embaixo, nessa tabela, é fornecido para a gente o tempo, o tempo de reação em minutos, tá? E é mostrado para a gente também a variação da molaridade do NH3, que é o meu produto, em mol por litro. Tá? Então, eu tenho uma tabela. Tá? Então, essa tabela está me fornecendo as reações Essa tabela está me fornecendo informações da minha reação química. Tá? Então, vamos lá. Ó, no tempo de reação zero, a minha variação de molaridade é igual a zero do NH3. Alguém saberia me explicar por que é zero, zero? Porque é o início dela? Porque é o início, né? Aquele mesmo esquema. Como a reação está no tempo zero, ela não começou ainda, então não tem produto formado. E o NH3 é o meu produto. Ó. Então, se é no início, não tem produto formado, não tem nada. Então, não vou ter nenhuma variação de molaridade. E aqui, gente, ó, aí à medida que o tempo passa, ó, aí quando eu chego nos 5 minutos, tá? 5 minutos que a reação está ocorrendo, aí eu já verifico variação de molaridade. Já tem 20 de variação de molaridade, tá? Aí passa 10 minutos, a variação da molaridade, ela já passa a ser 32,5. Quando eu venho para 15 minutos, a minha variação de molaridade já passa a ser 40. Quando eu venho para 20 minutos, a variação de molaridade passa a ser 43. Então, à medida que o tempo passa, a minha variação de molaridade do NH3 aumenta. Por quê? Porque eu estou tendo mais produtos formados, tá? Então, estou tendo mais produtos formados aqui, certo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender como é que vamos calcular a velocidade média dessa reação, tá? Então, a gente vai calcular a velocidade média dessa reação em 2 tempos. A gente vai calcular nesse intervalo de 0 a 5 minutos, que eu vou chamar de intervalo 1, e vamos calcular no intervalo de 5 a 10 minutos, que eu vou chamar de intervalo 2. Então, vou calcular a velocidade média nesses 2 intervalos. Então, aqui, ó, tá aqui o meu cálculo para o primeiro intervalo de 0 a 5 minutos, intervalo 1. Como que eu vou calcular a velocidade média, professor? Vai ser aquilo que eu falei para vocês, ó. Variação, ó, vai ser isso, ó, variação de molaridade do NH3, né? Variação de velocidade do NH3 dividido pela minha variação do tempo. Isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser a minha velocidade média. E quem que é essa variação, professor? É sempre a velocidade final, ou é sempre essa variação de concentração, é sempre a concentração final menos a concentração inicial, tá? Então, se eu tenho um intervalo de 0 a 5, quer dizer o quê? Que o meu 5 é o meu tempo final e o meu 0 é meu tempo inicial. E agora, quando eu venho para a concentração, o mesmo esquema. O meu 20 aqui, ó, é a minha concentração final e o meu 0 aqui é a minha concentração inicial. E aí, quando eu venho para a fórmula da velocidade média, é sempre seguir o mesmo esquema. Como eu estou trabalhando com variação, então vai ser sempre o final menos o inicial, tá? Sempre o final menos o inicial. Então, aqui no numerador, vai ser quem? Vai ser 20, que é a minha concentração, que é a minha molaridade final, 20, tá aqui o Fzinho, o final 20, menos o 0, ou seja, final menos inicial, então é 20 menos 0 no numerador, tá? Então é a variação da concentração de NH3. Aqui embaixo, o mesmo esquema, aqui é o tempo, então vai ser sempre tempo final menos tempo inicial. Quem que é o tempo final? É o 5.
Quem que é o tempo inicial? É o zero, então vai ser 5 menos zero. Portanto, 20 menos zero, 20. 5 menos zero, 5. 20 dividido por 5, 4. Então, a velocidade média, aqui, ó, vai ser 4 mol por litro vezes minuto. Ou mol por litro dividido por minuto também, tá? Então, aqui é a minha concentração. É a minha velocidade média. Então, percebe que a minha velocidade média, ela tem um valor numérico e tem a unidade. Que unidades são essas, professor? São as unidades de concentração, que é o mol por litro aqui, ó, e são as unidades de tempo, que é o minuto, tá? Então, vai ser mol por litro vezes minuto, tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Que, na verdade, é isso, ó. É mol, tá? É mol dividido por litro vezes minuto, tá? É a minha unidade da minha velocidade média, tá? Para esse caso específico, beleza? Aí aqui embaixo, gente, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu estou calculando, eu estou calculando aqui a mesma coisa, tá? Só que aqui agora eu vou estar calculando do intervalo de 5 a 10, né? Então deixa só eu apagar aqui para a gente poder seguir a mesma lógica, ó. Então vou apagar tudo isso aqui, ó, tá? Vou apagar isso aqui para a gente poder entender isso aqui com calma, tá? Então, agora eu vou trabalhar no intervalo de 5 a 10, tá? Então, aqui, ó, o tempo 10 já vai ser agora o meu tempo final, tá? O meu tempo 5 vai ser o meu tempo inicial. A minha concentração 32,5 vai ser a minha concentração final e a minha concentração de 20 vai ser a minha concentração inicial. Alguém vai perguntar assim, professor, por que você está pegando 35, 32,5 e o 20? Porque o 32,5 está associado ao tempo 10 e o 20 está associado ao tempo 5. E como eu estou estudando agora o intervalo de 5 a 10, eu vou querer as concentrações desses dois intervalos específicos. Então tá aqui, beleza. Então a velocidade média vai ser igual. Quem que é a minha concentração final? 32,5. Quem que é a concentração inicial? 20. Então vai ser 32,5 menos 20. E o tempo, professor? Quem que é a variação de tempo? Vai ser tempo final menos tempo inicial. Quem que é o tempo final? Tá aqui, ó, é o 10. E o tempo inicial? 5. Então vai ser 10 menos 5. Então vai ser 32,5 menos 20, que vai dar 12,5, dividido por 10 menos 5, que vai dar 5. Então vai ser 12,5 dividido por 5, né, que vai ser igual a 2,5. Tá? Então o meu valor numérico da velocidade média vai ser igual a 2,5 mol por litro, tá? Mol por litro vezes minuto, tá? Então aqui eu tenho o valor numérico, certo? E aí alguém já poderia, inclusive, perguntar, professor, mas essa velocidade média aí, ela não tinha que ser constante, não? Não, ela não necessariamente vai ser uma constante, tá? Ela vai sofrer variações. Por que ela vai sofrer variações? Porque dependendo do tempo em que ela estiver ocorrendo, pode ser que eu tenha quantidade de produtos variáveis. Por exemplo, eu tenho uma reação que ela acontece de 0 a 5 minutos e eu tenho uma grande quantidade de produtos que são formadas. E aí, do minuto 5 para frente, pode ser que meus produtos eles não sejam formados na mesma quantidade, porque pode ser que meu reagente lá já esteja acabando. Então, eu já não vou ter tanta quantidade de produtos assim formada. Consequentemente, minha velocidade média ela não vai ser igual, tá? Ela vai ser diferente. Por quê? Porque no início eu tinha muito reagente formando muito produto, e aí eu tinha uma reação acontecendo na velocidade média super rápida, e à medida que meus reagentes foram diminuindo, meus produtos formados também vão diminuir. E a velocidade média do processo também vai diminuir. Então, a velocidade média ela não é um processo constante, tá? Ela vai variar de acordo com o meu progresso da reação. Geralmente, ela consegue valores máximos ali no início da reação. E à medida que a reação for acontecendo, essa velocidade média, ela vai diminuindo com o tempo. Beleza, gente? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Estão conseguindo entender, pessoal? Estou falando muito rápido. Tá dando para acompanhar? Para mim tá de Tá boa. tranquilo. Põe assim. Deixa eu perguntar para os outros aqui. A Heloísa, a Ilmara, a Laura, a Laiane. Quem mais que não falou ainda? A Rayane. Tá tranquilo, tá dando pra entender bem. De boa, de boa. Beleza. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou... Deixa só eu parar aqui, gente. Manter. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então é o seguinte. Eu vou parar nossa aula por aqui por um motivo... Deixa eu colocar aqui. Por um motivo especial e um motivo chato. Porque meu telefone está com 3% e a qualquer hora ele pode desligar e eu perder a conexão aqui com vocês e perder, inclusive, a gravação. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa aula
E aí eu vou estar postando para quem não assistiu ou para quem ficou com dúvida, vou estar postando a gravação e os slides, tá? E a nossa disciplina vai ser assim, gente, no mesmo esquema. Vai ter dias em que eu vou estar postando vídeos gravados, que são os nossos materiais assíncronos, tá? E aí vai ter dias em que a gente... Vai ter dia não, e vai ter a sexta-feira, que são as nossas aulas normais, nossos encontros ao vivo, tá? Então, a gente vai seguir esse mesmo esquema aqui, tá? A questão das avaliações vão ser também no mesmo esquema, vão ser listas de exercício, né? E aí, no final, a gente vai dividir as notas dessas listas para compor as notas de vocês, tá? Só para deixar isso claro. Beleza, gente? Então, a gente vai seguir esse mesmo esquema aí das nossas aulas, tá? Materiais assíncronos e materiais síncronos. Então, esses materiais assíncronos é importante eu falar para vocês que não apenas vai ser vídeo aula, pode ser que seja um texto para vocês fazerem a leitura e a gente discutir na sexta-feira. Então, vai ter essas variações aí. Lá no Classroom... Ah, não, eu já ia falar do meu contato, mas a gente já tem um grupo, né, na disciplina. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, falar lá no grupo, podem falar no privado também, tiver com alguma dúvida, algum questionamento, então a gente pode sempre ficar conversando aí pelo WhatsApp. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo. E aí, quando eu postar o livro lá também, que eu vou colocar para vocês, eu aviso a todos vocês. Então, gente, bom dia a todos aí, bom final de semana e até a próxima, gente. Até a próxima, professor. Valeu. Bom final de semana. Até mais. Bom dia. Bom dia. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.